Olá, pessoal chegando. Aqui estamos. Bem-vindos ao som do entrego, confio, aceito e agradeço. Já vou começando pelo agradecimento. Aceito o presente como é, com gratidão. Aí. E sinto a perfeição. Olha, tanta gente bacana. Gratidão, amigos, parceiros de jornada, turminha nova que tá chegando. Gratidão, estamos aqui em mais uma live juntos, não é? Trabalhando aí hoje esse mantra. Entrego, confio, aceito e agradeço. Bom, enquanto a turma vai chegando... Oi, Aidil, minha amiga, essa eu tenho que saudar. Um cheiro, viu, Aidil? Saudades, tantos nomes, tantos nomes. Boa noite. A proposta é que talvez hoje a gente interaja um pouquinho mais também, né? Eu vou começar pedindo a vocês que, na medida do possível, nesse iniciozinho pelo menos, me informar, porque estou aprendendo a lidar com isso, acionando os coraçõezinhos aí à sua direita. A gente vai avisando para as pessoas que estamos ao vivo e o Instagram consegue ir notificando mais seguidores que possam estar entrando. Oi, boa noite, gente. Vamos trabalhar então esse mantra maravilhoso. Vamos silenciando aqui. A gente estava ao som dele, ó. Entrego, confio, aceito e agradeço. Bom, vamos lá então. Iniciando, para aproveitar bem o tempo, não é verdade? Bom, o que eu vou começar propondo, né? Em termos de reflexão. Quando a gente colocou na chamada, né, a pergunta mantra da paz interior, nós temos aí dois conceitos, né? Talvez três, conforme as palavras. Primeiro, mantra. Será que essas 4 palavras, que também eu afirmo que são 4 passos, né? Podemos considerar um mantra? O que é um mantra, né? Vamos começar refletindo por aí. A palavra mantra, para quem não sabe, é uma palavra com origem lá no sânscrito, né? Uma palavra em sânscrito, que tem 2 sílabas, né? O mantra. E o man, aí tem o significado de mente. E o tra, a gente pode traduzir como 3 coisas diferentes. Pode representar proteção, controle ou sabedoria. E tudo tá ligado, né? Então tem muita gente que não sabia, né? Que a palavra mantra significa então mente junto com controle, né? Com proteção e sabedoria. Olha que interessante. Então, o mantra é algo ligado à mente, protegida, controlada e envolve sabedoria. Isso aí, o pessoal que enviar a solicitação, hoje a gente vai querer interagir, né? Dando tempinho aí ao final, nós vamos fazer perguntas, de repente a gente cata alguém aí. Ou vai respondendo, né? Bom, então... O que é um mantra? Os mantras, eles se originaram lá no hinduísmo, né? E vamos lembrar aqui, é a 3ª maior religião, né? Depois de cristianismo e de islamismo. É a religião, dentre outras 2, como o budismo e o jainismo, né?
das 3 mais importantes religiões desde a Índia Antiga, né? Então, os mantras se iniciaram lá com o hinduísmo, usados até hoje, também pelo budismo, pelo jainismo e até mesmo pelo tantrismo, puxando um pouco mais para o Oriente ainda, né? Seriam sílabas ou até mesmo palavras usadas de uma maneira talvez poética, né? Ou como verdadeiros hinos métricos, né? Tem um elemento de arte aí nos mantras também, né? Numa harmonia. A turminha da música que eu vi que tá por aí, né? Dos meus amigos musicais, como é importante a harmonia, né? Quando a gente fala de hinos métricos, que geralmente são usados, né? Com uma intenção, qual seja, né? Mantra, proteção, controle, sabedoria, mente no man, né? Então, com a intenção de manter a nossa mente num estado propício à conexão. Ó, tô vendo o nominho de parceiros meus de consultório entrando, parceiros da vida. Gente, boa noite, gratidão por estarem aqui, né? Me alegra muito ver todos esses nominhos aí, eu guardo no coração. Os coraçõezinhos ajudam não só a colorir a telinha, mas para ir acenando para as pessoas que a gente já está online. Então agradeço vocês aí, segurar o dedinho no coração no início aí, tá? Mas podem ir colocando questões, nós já iniciamos aqui falando da pergunta inicial. Entrego, confio, aceito e agradeço. Será um mantra da paz interior? Essa é a proposta, né, da noite aí. Bom, então nós dissemos que os mantras que começaram lá com o hinduísmo e são utilizados até hoje nas religiões, né, asiáticas, vamos dizer assim, orientais, tem essa finalidade, né, de estabelecer, de ajudar com a mente, né, para que ela esteja num estado que favoreça a conexão do espírito com a matéria sagrada. Olha que legal, né? E é para isso que são usados, então, as sílabas sonoras que emitem frequências, né, vibracionais características que se desejam. Uma das sílabas mais conhecidas nos mantras é o famoso Om, né? E tem várias outras. Mas também podem ser usadas palavras, podem ser usados poemas completos, com essa finalidade de ajudar a mente nesse controle, proteção e sabedoria para acessar o estado maior de conexão, que é o que se busca, né, com um mantra. Então, se nós consideramos que mantra seja essa busca aí de um recurso auxiliar para a conexão com o sagrado, o entrego, confio, aceito e agradeço, talvez possa também ser considerado um mantra. A gente já vai respondendo a primeira pergunta aí da chamada. Mas será que é um mantra para paz interior? O que vocês acham, né? O que é, então? Vamos olhar para esses outros 2 conceitos. O que é paz interior, né? Qual que é a ciência da paz, né? O que é estar em paz? Então, nós estamos falando, para além de um sentimento, de um estado da alma, né? E alma aqui, como sinônimo, tá? De psique, de psiquismo, né? A alma como consciência, tá? Para além até da alma religiosa, nós estamos falando de um elemento, né? Uma das nossas vestes. Algo, inclusive, que reveste a matéria essencial, que seria espírito, inclusive diferenciando aqui alma de espírito, né? Então, estar em paz seria estar num estado de alma, né? Extremamente prazeroso, de um ponto de vista profundo, essencial. Não é um estado emocional, por isso sentimental, mas um estado perene, né? De equilíbrio, satisfação, né?
nesse sentido a paz interior, porque nós estamos falando que esse estado se origina dentro. É um recurso do espírito. Então, a despeito de tudo que estiver acontecendo fora, não é? A criatura, né? Criatura, portanto, originada num criador, né? Consegue se manter nesse estado de equilíbrio, de prazer essencial. Olha que legal. Vamos entrando, gente. Vai chegando aí, vamos interagindo, tá? Então, será que o entrego, confio, aceito e agradeço, esse mantra oriental que nós trouxemos desses conceitos orientais de uma espiritualidade holística no sentido de que olha para tudo, olha para o ser individual, olha para o seu sistema, olha para a humanidade como um todo, né? O ecossistema, inclusive, né? Podemos dizer que esse entrego, confio, aceito e agradeço possa ser um mantra para a paz interior? O que vocês acham? Essa foi a pergunta, né? Podem ir escrevendo aí também, viu, gente? Eu vou lendo e, na medida do possível, vou interagindo aí com vocês, né? Agora, como nós falamos, os mantras, originalmente, eles surgem como vibrações, frequências audíveis, né? Que provocam uma alteração pela vibração emitida, né? Pela vibração alteram o estado da criatura, né? Então, será que somente de falarmos entrego, confio, aceito e agradeço? Mas a proposta aqui é a gente aprofundar ainda mais. É a gente perceber que palavras, na verdade, são coagulações, que inclusive antecedem os atos, né? Mas que vêm a partir de ideias que dão nome, às vezes, né, que são os pensamentos, a sentimentos e sensações anteriores, né? Então, quando nós falamos as palavras que traduzem o nosso pensamento, que é a nomeação das ideias que surgem numa experiência, nós temos uma exteriorização, né, sonora capaz de alterar, né? Por isso até temos que tomar cuidado com as palavras, não é verdade? Isso, intenção, né? Agora, você imagina se a palavra é capaz de alterar, né? Vocês imaginem vivenciar, para além do falar, agir, né? A gente, semana passada, fez um post aí no Instagram, onde a gente diz, prefira, né, ações ao invés de palavras. Então, o que você prefere, as mulheres aqui, hein, gente? Você prefere aquela pessoa que te promete um buquê de rosas, né? Maravilhoso, todos os dias, e te fala, eu vou te dar um buquê de flores, eu vou te dar um buquê de flores, eu vou te dar um buquê de flores, ou você prefere aquela criatura que chega com uma margarida e te dá? O que te toca, né? Não tô dizendo que as palavras não nos toquem, tocam, né? Mas os gestos, muito mais, as atitudes. Isso, gente, né? Então, nós estamos dizendo que sim, com intenção em pronunciar esse mantra, né? Porque muitas vezes a gente está numa situação e a gente fala, entrego, confio, aceito e agradeço. Quase que querendo se convencer, não é verdade? Agora, que dirá se a gente conseguir transformar, então, essa expressão que é verbal em atitudes? Essa é a proposta da nossa reflexão, né? O que vocês acham? Seria muito melhor, né? Se esse mantra, né, protegesse, controlasse e fosse usado como sabedoria pela nossa mente para atingirmos o estado de conexão, que é o que nós gostaríamos com o mantra, do entrego, confio, aceito e agradeço. Mas o que é esse entrego, confio, aceito e agradeço? Afinal de contas, que é isso, né? Mudando o exemplo das flores, que eu tô vendo a mulherada concorda comigo, mas a gente tem rapazes, vamos contemplar os meninos, né? Os homens aí presentes.
E vamos, inclusive, apelar para algo que é mais fisiológico, mais visceral, né, gente? Imagina você com sede, né? Correu 7 quilômetros, tá? Tá com sede, o organismo pede, né? Nós estamos falando de uma necessidade. Necessidade, tá? Não seria desejo. Eu desejaria receber flores, mas é diferente sentir necessidade de beber água. Tem diferença se alguém diz, espera aí que eu vou trazer pra você, espera um pouquinho só, eu vou trazer, vou lá buscar água pra você, tô indo. E outra pessoa chega com um copo d'água pra você. O que te sacia? O que vai realmente ao encontro da sua necessidade? A promessa na forma de palavras ou a água? A atitude, né? Trazer a água efetivamente. Percebem a diferença? E por que a atitude é realmente o que nós devemos buscar? Porque é ela que muda o estado, não é assim? Né? Então, nós precisamos pensar, ou melhor, refletir sobre esse mantra, né? Entrego, confio, aceito e agradeço, para além das palavras. Porque o que vai efetivamente mudar o nosso estado de alma, aí ele vai funcionar como paz interior, né? Como mantra para paz interior. Porque a paz é um estado de alma, não é verdade? Mas o que vai mudar o nosso estado não vai ser a promessa, vai ser a atitude, né? Isso aí, Fabrício. A atitude é o combustível para se fazer um movimento, né? É isso mesmo. Agora vamos tentar refletir o que seja, né? Porque a outra pergunta é, o que está por detrás dessa filosofia? A gente já está falando disso aqui, né? Olha, aqui tem algo interessante. Amargas palavras e boas atitudes. O que fazer? Sempre escolha. Como eu disse, as palavras, né, antecedem as atitudes, tá? Mas não tenha dúvida, tá? De que a atitude, de fato, prevalece no nosso espírito. Então alguém vem com a mão assim e fala, eu vou te bater. Já até te bateu, né? A energia dela já te bateu. Mas ela chega assim e recolhe a mão e pega na sua mão e diz, me perdoa. Mas mais do que isso, ela nem fala, ela só olha para você, tenta fazer um esboço de carinho. Tem algo nessa atitude, precisa ser reconhecida também, né? A palavra tem força. Prova disso, tem uma pesquisa, né? De um japonês chamado Masaru Emoto, que fotografou moléculas de água, vocês devem conhecer, fácil de achar aí pelo YouTube, tá? A pesquisa do Masaru Emoto. Ele fez um experimento onde ele atribuía a garrafas com água, né? Ele rotulava essas garrafas, aplicava ali uma intenção mental, congelava a água, né? Então pensa uma garrafinha escrito ali, amor, gratidão, e outra escrito ódio, né? E congelava essas águas e depois tirava nanofotografias a nível molecular, né? Percebeu-se, o Masaru ele descobriu que as moléculas mudavam a sua forma a partir das simples palavras rotuladas ali. Em outros momentos ele aplicou outros estímulos mentais, por exemplo, música, colocou pessoas para falarem, né? Aliás, gente, esse experimento do Masaru, eu vi uma reportagem, né? Pelo jornal televisivo, em que uma professora escolar fez isso na escola pública com a sua turminha para mostrar algo sobre o bullying. Só que eles pegaram arroz doce de cantina da escola, colocaram em 2 vidrinhos iguais, né, de maionese, e deixaram ele exposto, né, nos armários da escola, mas todos os dias a professora fazia os alunos repetirem para um dos frascos que ele era um frasco inteligente, um frasco bonito, o arroz era bonito, que era inteligente, bom dia, né, pro arroz doce ali. E pro outro, a professora pedia que eles fizessem bullying, né?
Então, arroz ridículo, você é burro, enfim, toda forma de bullying ali com o arroz. Depois de algumas semanas, não sei se 1 ou 2 semanas, não me lembro mais, tá? Ambos, obviamente, estavam transmutados, vamos dizer assim, né? Até porque fora da geladeira, etc. Mas havia uma diferença impressionante entre os 2 frascos de arroz. Aquele que havia sofrido bullying, vamos dizer assim, ignorado por alguns, xingado por outras crianças, ele estava mofado, mas com um mofo muito mais escuro e fétido, portanto fedorento, né? Do que o outro arroz, né? Que estava parecendo muito mais fermentado, sabe? Aquelas bolinhas mais brancas, um pouco amarelado. O outro já estava escurecido, né? Com formações mais feiosas, vamos dizer assim. E esse foi um experimento que ela fez com as crianças para que na prática elas vissem o poder das palavras. Então, sim, as palavras têm força. Mas se as palavras têm força, que dirá gestos, né? E a gente quer examinar hoje a situação do entrego, confio, aceito e agradeço, muito mais como atitude, né? De entrega, de confiança, de aceitação, né? E de agradecimento do que a expressão, né? Sonora. Agora, quando há intenção sincera, obviamente que vai ser o passo que antecede a atitude, né? Então, vale a pena a gente treinar assim como mantra, porque nós dissemos que esses hinos métricos, eles ajudam na alteração, né, do ambiente, inclusive. Interessante, né, gente? Eu estive assistindo agora nessas situações envolvendo, né, os hospitais com a pandemia, superlotação, etc. Lá aonde que... Eu não me lembro se é Estados Unidos, Canadá, bom, não vou lembrar agora. Também vi uma reportagem de hospitais que estavam usando mantras, né, hinduístas, para elevar a frequência vibracional nas CTIs, nos ambientes ali. Então, toda a equipe médica, né, os enfermeiros, pactuaram, né, de cantar, né? A gente sabe que inclusive se mantém música ambiente nesses lugares de alta qualidade vibracional, né? Assim como a reza, né, gente? Também são mantras, não é verdade? Para promover a esterilização do ambiente. Olha que interessante, né? Então, sim, as palavras, mais o gesto junto, acompanhando, né? Isso mesmo. O mantra incentiva, né, a ação. Até porque é um comando, né, gente? É um comando, um autocomando, né? Nós dissemos aí, a mente vai compreender, porque mantra é direcionado à mente, né? Então, vamos praticar esse mantra sim, tá? Vamos lembrar que o que se busca, né, com esse mantra é atingir estados sagrados, né, de contemplação, de adoração, louvor, né, como eu disse, de proteção, de encantamento. Olha que legal, né? Existem mantras para diferentes coisas, né, para situações de cura, de meditação. Existem mantras para o autoconhecimento, onde a gente entra em estado alterado de consciência, quase uma auto-hipnose, e aí começam a surgir estados, né, de dentro para fora, como eu disse, e até mesmo mantras para estimular a prosperidade, a criatividade, etc, etc. Então vamos lembrar, os mantras facilitam a concentração, facilitam o foco e até mesmo relaxam, né? E é bom relaxar quem tá tenso, né? Então, entrego, confio, aceito e agradeço em situações tensas, em situações desafiadoras, essencial, né? Porque a gente relaxe, entre em estado focado, até para que a criatividade venha, etc, etc, né? Para alterar esses estados emocionais. E qual é o segredo, né? Então, o que está por detrás, ó, respondendo lá a perguntinha, né? O que está por detrás dessa filosofia da conexão superior, né? Da autoconexão, do autoestímulo, em outras palavras, tá?
Mas eu acho que talvez a parte mais importante da nossa reflexão aqui hoje, talvez seja, né, como transformar essa nossa intenção, e a intenção conta, viu, gente? Nós, infelizmente, enquanto humanidade, aprendemos, aprendemos, né, na Idade Média, que de boa intenção completa a frase. O inferno tá cheio, né, assim? Então, desde então, é como se a nossa intenção fosse desvalorizada totalmente. Mas isso não é verdade, gente. Não é verdade, tá? A gente pode, inclusive, pegar aí o parâmetro da nossa justiça humana, tá? Porque quando a gente fala assim de boa intenção, o inferno tá cheio, nós estamos falando da justiça divina, ou seja, desse castigo que virá, né? E que não adianta você ter tido, por exemplo, a boa intenção de ser mãe, mas se você não foi uma boa mãe, você será castigada, né? Tem essa ideia da Idade Média. Então, não, vamos lá. Até mesmo a lei humana, e aqui vão me corrigir os parceiros, que eu vi que tenho pessoas aqui que são da área do direito. Me ajudem aí se eu estiver errada. Mas eu tenho a impressão que até mesmo a justiça humana leva em consideração a intenção quando se pratica ou quando um fato é levado a cabo. É ou não é? Mesmo que seja um crime. A intenção, pelo que eu sei, né, diante dessa justiça dos homens, a intenção ela pode servir de atenuante, ela pode servir de agravante, sim ou não, né? Então a intenção ela é levada em conta pela justiça dos homens. Ora, obrigada, Marcos, tô correta. Esse moço me endossa aí. Então a intenção, né? Ele conhecedor aí do direito, ele que é o mestre, é o professor, não sou eu não, né? Então, olha só, se a intenção é considerada na justiça dos homens, vocês acham que na matéria da justiça divina... Aí, ó, outra parceira aí do direito. Obrigada, gente. Não me deixa mentir, né? Então, na justiça divina, a intenção não vai contar? De boa intenção o inferno tá cheio? Não, senhor. Então, a nossa intenção vai ser atenuante, sim, também. Eu vou dizer para vocês, tá? A justiça divina, ela vem acompanhada da misericórdia, da bondade, né? Então, a intenção conta bastante, tá? Por isso que quando nós falamos de gestos e palavras, isso tem associação também, né? Mas vamos lá. E esses passos? Como é que a gente faz para transformar, então? Porque quando eu falo passos, nós estamos falando de movimento, não é verdade? Passos caminhados, não corridos, tá, gente? Porque devagar a gente vai mais longe, né? Então, qual é o segredo desses passos? Porque eu sempre trabalho, né, esses 4 passos como aqueles que vão nos levar para o estado de paz interior. E não é a paz interior do bonequinho lá que também usei para divulgação da live de hoje, não, né? Vem em mim, paz interior, vem em mim, anda logo que eu tô com pressa. Não é bem isso, né, gente? Não. Nós estamos falando de passos. Então, nós temos 4 níveis para chegar, né, nesse estado de paz interior. E tudo começa onde, gente? Na entrega. Então, vamos falar que esses sejam passos quase que pré-requisitos um do outro. Mas o que é entrega, então? Vamos juntos aqui refletir, né? O que seja a entrega? O que é entregar, né? Entregar, gente, é um verbo reflexivo por natureza, né? Vem do entregar-se. Então, entrego, eu me entrego, eu me dou, né? Para o outro, né? Inclusive, se a gente considerar a nossa cultura, né, cristã, por exemplo, aqui no Ocidente prevalente, né? Porque nós estamos falando de hinduísmo, como as 3 maiores religiões. Hinduísmo, onde se originam os mantras, também usado no budismo, né?
islamismo, aliás, a segunda religião, né? E o cristianismo. Aqui no cristianismo, a gente tem no hebraico a palavra entrega com um significado muito interessante, né? Olha, parabéns para aniversariante, e nela eu saúdo todos os geminianos e taurinos, né? Taurinos como eu e os geminianos, né? Que completaram mais uma volta ao sol, né? E que saíram finalmente do seu inferno astral para fazer um novo ciclo, né? Então, saudações aos aniversariantes deste mês. Então, vamos lá. Eu ia dizendo que no hebraico, que seria a base aí da nossa espiritualidade prevalente aqui no Ocidente, que é a cristã, né? Todos os cristianismos envolvidos aí. No hebraico, inclusive, entrega tem a ver com uma dedicação absoluta e irrestrita. É o dar si mesmo, sem senão, né? Entrego, para nós, inclusive na psicologia, gente, não resistência, os parceiros estão dizendo aqui, né? Doação, atitudes altruístas, né? Altru para o outro, né? O oposto do egoísta, né? Mas na verdade nós estamos falando de uma entrega psicológica que seria abrir mão do controle. Do ponto de vista psicológico, né? Entregar seria abrir mão do pseudo-controle que nosso psiquismo, nossa alma, como eu disse, a alma é sinônimo de mente, psiquismo, consciência, psique, né? Então, essa entrega, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, como eu disse, espiritual, nós estamos falando de dar, né? De dar-se, entregar-se ao outro. Que outro poderíamos perguntar? Mas do ponto de vista psicológico, do qual inclusive eu posso ter até um pouquinho mais de propriedade para falar, nós estamos falando de abrir mão definitivamente desse estado de neurose absurda do qual a maioria de nós padece, que é o controle. Ou melhor, o pseudo-controle, né? Porque tá todo mundo dizendo, nós perdemos o controle da vida. Quando é que nós tivemos controle, gente? Né? Quando é que nós tivemos controle? Pseudo-controle, né? Então, entregar seria abrir mão definitivamente do controle dos fatos da vida. Controle nós não temos. Pode brigar comigo à vontade. Não sou eu que digo, né? Controle nós não temos. Comando, sim, talvez. Olha a diferença. Comando, tá? Então, em algumas situações, nós também não significa cruzar os braços e dizer, tá bom, eu não controlo, então, né? Não é isso não, gente, tá? Nós estamos falando de comando. Tem alguém que manda nesse negócio. É dono da bola, do jogo da vida, né? Eu estou aqui jogando, né? No máximo, eu vou ser um co-partícipe desse processo todo, né? Então, nós precisamos ter consciência das situações para agir de uma maneira mais coerente, sincrônica com a vida. Isso significa não nadar contra a correnteza, né? Aqui, ó, tem gente perguntando sobre seria entender as nossas dificuldades? Seria entender as nossas, as dos outros, não é? Saber que, inclusive eu vou usar uma frase sistêmica, né? O Bert Hellinger diz assim, fácil é tudo aquilo que é permitido vir acontecer. Então, dificuldade é aquilo que não está permitido. Se tá difícil entrar na porta é porque ela tá trancada para você, gente. Não adianta esmurrar a porta, né? Então, mais do que entender, que é um estado aqui, ó, mental, é compreender, consentir, sentir que aquilo não é permitido. Às vezes para mim, às vezes para o outro, né? Porque as pessoas, elas às vezes não agem com a gente como a gente gostaria,
Não é porque elas não queiram, é porque às vezes elas não podem, não conseguem. Tem lealdades incluídas aí, tem dificuldades profundas de um psiquismo embolado, vamos dizer assim, em atavismos emocionais que vem de muito longe. Olha, a Cibele está falando aí das barras de Axis, né? Tem várias terapeutas, eu tô vendo aqui, acompanhando, também vão me ajudar, né? Então, sim, o nosso corpo é simbólico, né? Já diz Jung. Então, nós temos um mapa do nosso psiquismo que nos diz, inclusive, né? Por que algumas pessoas adoecem fazendo sinusite, né? Outras já têm problema, dores na coluna, outros terçol no olho, dor de cabeça, unha encravada, né? O que acontece? É que nós vamos dar vazão aos nossos miasmas mentais e emocionais, ou seja, o adoecimento começa no psiquismo, a gente já sabe, né? Dessa visão causal, né? Do imaterial sobre o material, né? Então, para evitar um adoecimento, inclusive, mais profundo, a nossa mente libera alguns miasmas, como se exonerando dos corpos mais sutis e liberando, né, o ser de um adoecimento mais grave, mental, por exemplo, né? Então, o corpo físico, ele vai funcionar, né, como já foi dito, mata-borrão da alma. E para os mais novos que não sabem o que é um mata-borrão, né? Não que eu tenha usado, não sou tão velha assim, né? Na época que se escrevia com a pena lá, com a tinta, ficava aquele excesso de tinta e se usava um mecanismo, uma esponjinha, uma espécie de espuma que absorvia o excesso da tinta. Então, o corpo ele serve para liberar esses excessos que poderiam nos dissociar, né? Nos confundir, provocar, né? Um adoecimento mais grave a nível de corpos sutis, né? Corpo mental, corpo emocional, etc, etc. Então, o que acontece no corpo tem a ver com esses estados psíquicos, estados de alma, né? E no corpo também, Cibele, não é só pontos, né? Mas eu diria toda a farmacinha, né? A gente fez lives aí falando da questão hormonal por detrás das emoções e do choro, etc., do estado de felicidade. Então, toda essa maravilhosa farmácia nós temos dentro desse corpo também, né? Então, nós precisamos saber dar os comandos, né, adequados para que o estado de paz, de felicidade, portanto, de harmonia interna e externa possa acontecer, né? Paz interior, porque mesmo numa situação exterior desafiadora, eu conseguiria me manter em equilíbrio. Essa é a ideia, né? Então, a entrega, a gente já... falando aqui, né, rapidamente, do que seja. Tudo bem, gente? Como é que eu vou... que eu vou fazer para transformar esse mapa... esse mantra, mas mapa também, né, para eu transitar pelo mundo, de uma maneira efetiva para a paz interior? A entrega seria abrir mão do controle. Não estou no controle. Uma força superior controla tudo. E eu obedeço. Consinto, sentir. Eu sinto que não depende de mim, embora eu possa ser sincrônico, compreender os sinais. Quando há dificuldade, é não. Quando há facilidade, como eu disse, está permitido, é sim, né? Podemos ir para um segundo passo? Tudo bem? Alguma pergunta sobre entrega? Aqui, gente, nós não dá tempo de aprofundar tanto, né? Mas a gente... vários acenos, mãozinhas, gratidão pelas presenças maravilhosas, parceiros, né? Então vamos lá, se não há perguntas, acho que não, sobre entrega, vamos ao confio. Olha só, se eu não abrir mão do controle, isso, consciente. Consciente significa o quê? Né? Essa intenção, o ego, o eu, mesmo que o eu inferior... porque nós temos aí duas mentes, né? Fazendo didaticamente essa explicação. A mente consciente e a mente inconsciente, que totalizam algo maior, a mente com M maiúsculo, que eu vou chamar de consciência. Então, consciente não é sinônimo de consciência, tá?
Consciente é um pequeno pedaço, é a ponta do iceberg, né? Da nossa consciência, que tem uma mente muito maior, que tem muito recurso, mas que estão inconscientes na maioria de nós, que é chamado de mente inconsciente, né? Então, quando a gente fala de uma entrega consciente, é exatamente o ego, né? Que é o centro organizador do consciente, tá? Assim como o self, o eu mesmo, né? Ego, do latim, eu, mas um eu inferior, um eu pequeno. Inferior não no sentido pejorativo, mas muito mais porque ele é pouco desenvolvido. Ele se desenvolve ao longo da vida mesmo, né? Mas ele é importantíssimo também. É o ego que define até onde vai o eu e aonde começa o não eu, não é verdade? Então, eu só sei que eu sou Claudita e que eu, inclusive, não me misturo com o sofazinho que eu tô sentada aqui agora, porque eu tenho um ego bem constituído, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu não tivesse, eu poderia ser eu e daqui a meia hora eu achar que eu sou a Rainha Elizabeth tomando chá das 5, né? Se eu não tiver um ego bem consolidado. Então, nós estamos falando de um adoecimento ainda mais grave do que as neuroses, que seriam as psicoses, quando o ego não se desenvolve bem, grosso modo, tá, gente? Então, não é para matar o ego, não. É para desenvolvê-lo, né? O processo consiste em se tornar fluente na linguagem do self. Então, ego e self, eu e eu inferior e eu mesmo, né? Do self eu mesmo, tá? Se tornarem fluentes, consentirem. Na verdade, o ego é que precisa consentir com o self. Fazer as pazes. Eu preciso fazer as pazes com mim mesmo, tá bom? Então, quando ela fala em entrega consciente, é isso. É o ego assumir, né? Até onde vai a sua capacidade, né? De autonomia e aonde que começa a esbarrar em forças superiores. É uma vontade humilde essa, né? Vamos dizer assim. Porque trabalha com a própria limitação, impotência, né? Não ser onipotente, né? Então vamos lá, confio. Lembrando que um é pré-requisito do outro. Se eu não abrir mão do controle, e aí se você ficar brigando comigo nisso, não vai adiantar os outros, né, gente? Se eu não consigo abrir mão do controle, eu não vou conseguir o próximo passo, que é o confio. E o que é confiar? É o fiar com, né? É o tecer a trama da vida junto. Lembra do comando? Então aqui nós estamos falando do fiar, tecer, né? Essa rede da vida junto com a própria vida. Parar de brigar com ela, vamos dizer assim, né? Eu gosto de uma definição que é do Osho, sabe? Com relação à confiança. É onde ele diz assim: confiança não quer dizer que tudo vai dar certo. Significa que tudo já está certo. Do jeito que é, né? Do jeito que se apresenta, tá certo. É a famosa frase que quem convive comigo cansa de me ouvir dizer: tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, né? Confio. Hoje eu não compreendo as razões, né? Daquilo que acontece, mas amanhã eu posso me surpreender. E o mal de hoje pode ser a benesse mesmo, né? Para meu psiquismo, né? Então, perder a passagem para a primeira jornada de um navio luxuoso que faria história, Titanic, né? Pode gerar uma frustração enorme. Mas quando descobre que o bicho lá naufragou, ufa, né? Porque, infelizmente, nós ainda não somos seres, né, de quinta dimensão, como é o chamado da nova era, né? Portanto, ainda não temos a percepção aberta da linha temporal de futuro, tá? Mesmo o passado nos foge às vezes, né? Não temos total a mente consciente armazenou algumas coisas do nosso passado para facilitar nossa permanência no presente, tá? Então, nós não temos essa visão do que tem ali depois da curva, né? Então, vamos dizer que a confiança é exatamente essa entrega, né? Que
confia na vida e pisa o caminho que se lhe mostra. Isso é muito bonito, né? Deixa eu ver aqui. Fiar com a vida, exatamente o que a gente está dizendo, né? O confio é muito difícil, sim. Por quê? Porque confiar é dar crédito, é depositar, né? O que há de mais valioso para algo ou alguém. Então, quando eu subo numa cadeira, eu confio nela, confio a minha vida, a minha saúde, não é assim, gente? E a gente tem estado tão ameaçado ao longo da nossa existência, da nossa jornada, inclusive se a gente pensar como seres numa evolução anímica que vem de outros reinos, não é? Quantas experiências nós já tivemos de morte, né? Quantas vezes nascemos, morremos, quantas dores vividas, e isso foi gerando esses núcleos, né? Traumáticos, sim, por que não? E as reações aí do nosso cérebro reptiliano, vamos dizer assim, o cérebro arcaico, que comporta todas as nossas experiências e reações automáticas instintivas. Mas nós sabemos que já estamos convidados a viver com base nos processos intuitivos. Nós já somos habilitados a desenvolver, portanto, tirar o que envolve uma habilidade superior chamada intuição. Temos que ser menos instintivos e mais intuitivos. A intuição já é a busca pela experiência superior, né? Esse fiar com a vida. Então, nós desconfiamos, portanto, não confiamos quando não estamos bem conectados, né? E aí tem a ver até com os centros de força, os chakras. Tem a ver com o primeiro chakra, que é aquilo que nos conecta à Terra. Se não estamos conectados, nós não vamos funcionar mesmo com o nosso coronário aí recebendo todo o fluxo da energia cósmica, né? Lembrando que o coronário é o único dos centros de força que não se bloqueia. Todos os outros podem ter inversão de fluxo, bloqueios energéticos. Coronário não, tá sempre ali. O problema acontece daqui para baixo, né? Na nossa visão, na nossa expressão, na nossa conexão entre os chakras espirituais com os físicos, né? Que seria aqui no nosso cardíaco e por aí vai, né? Então esse confio é dar crédito, mas a gente só dá o que tem, né? Então, muitas vezes nós temos uma visão egoísta, e aí sim por causa de ego, né? De que se dermos crédito, vamos ficar sem. Como assim? Né? Na verdade, dar crédito para o banco é depositar a nossa poupancinha. Confiar, né? É a gente proteger o que tem e multiplicar. Olha que legal, né? Essa seria a ideia. Sabedoria, então, do tá tudo certo. Mesmo que agora eu não compreenda, será explicado um dia. Nesse sentido, aí psicologicamente não tem experiência negativa. Mesmo as mais dolorosas, ou seja, aquelas que a gente chama de erro, né? Elas são experiências válidas, igualmente válidas, válidas de valor, né? Isso quer dizer o seguinte, na verdade, talvez os erros tenham até mais valor do que os chamados acertos. Por que, Claudice, está falando isso? Gente, qual é o preço que a gente paga pelos famosos erros na vida? Um precinho, né? Erro normalmente custa caro. Então, como é que nós vamos jogar fora a experiência do erro, gente, se ela nos custa caro? Experiência, né? Então, mais tarde, a gente vai agradecer aquelas experiências vividas todas, né? Isso mesmo. Sempre que a gente não confia na intuição, ou seja, né, nesse elemento superior, terremoto na parte de baixo, né? Porque nós estamos dizendo não para nós mesmos, né? Eu e eu mesmo, lembra disso, tá? Olha, envolve sexto sentido e envolve os 5 anteriores também, viu? Quem pergunta aí, né? Na verdade, a intuição junta pensamento e sentimento, tá? Então as sensações estão envolvidas. Lembra que eu falei que o próprio pensamento se origina, né? Na ideia que surge a partir da experiência sensorial, né? Então, por exemplo, entrei numa sala e tá fria, um frigorífico, uma câmara frigorífica.
Eu tenho a experiência, aquilo traz uma sensação, eu dou um nome, isso se torna uma ideia, eu dou nome a essa ideia, penso atribuindo o nome e posso até falar, que frio, né? Então, é isso. A intuição, ela vai juntar todo esse processo sensorial, né? De sensação, de sentimento, mas de pensamento também, que seria elaboração. E tem um elemento maior, né? Superior, que é isso que eu tô falando, que vem de fora, né? Mas de um fora superior, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que respondi o pessoal aí, né? Então, a confiança é isso. Toda experiência tem valor. Inclusive essa que eu atribuo um peso, né? A dificuldade tá me ensinando a lidar com as permissões da vida, aquilo que é adequado, necessário, etc, etc, tá? Vamos para o aceito, senão a gente não consegue concluir, gente. O que eu aceito, gente? Então vamos lá. Se eu não solto o controle, não consigo confiar. Então quem falou que está com dificuldade em confiar, tem que examinar bem se realmente está entregando. Porque eu só vou confiar se eu entregar. Quase sempre não é bem assim, tá? E só quando eu entrego e confio é que eu vou ser capaz de fazer esse casamento. Porque a aceitação é esse famoso sim. Onde é que a gente vê isso? Fulano de tal aceita Cicrano da Silva Sauro como seu legítimo esposo. Se você disser aceito, você está dizendo o quê? Sim. Então a aceitação é o sim. Sim para quê, gente? Para tudo, para a situação. Entrego, não sou eu que controlo. Confio, tá tudo certo. Agora, depois da curva, de onde eu vim, tá tudo certo? Sim. Aceitação é o sim. E é aí que o mantra dos normais, como eu, né, brinca com isso, que a gente brincou, né? Entrego, confio, dou uma surtada e olha que às vezes eu consigo agradecer, né? Esse sim é dificílimo. Pensa numa situação que provoca crescimento, porque crescer dói, né? Como é que a gente diz sim para a dor? Não é o sofrimento, porque o sofrimento é a forma como você enfrenta a dor. Mas a dor é um mecanismo evolutivo, inclusive de despertar, de crescer. Mas isso daria uma outra live, né? Então, o aceito é simples. É a matéria do consentir em receber. Olha, aceitar é consentir em receber. Consentir em receber o quê? O que a vida dá. Limão, picolézinho doce, qualquer coisa. Não dá nada, tá bom, recebo o não, né? Consentir é dizer sim, tá, gente? Por último, mas não menos importante, agradeço. Larguei o controle da vida. Já não sou eu. Já sei que eu sou pequena. No máximo eu fico atenta às sincronicidades, eu me favoreço as relações. Já sei que tá tudo certo, né? Digo sim para tudo que eu vivencio. E agora a gente vai agradecer. Naquela postura paulina mesmo, do em tudo dai graças. Então a pessoa fura a fila na minha frente do supermercado, se agradece, diz sim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não sou eu que controlo. Sei lá, né? Às vezes esse atrasozinho que vai causar vai me salvar de um acidente. Paz, paciência, ciência da paz. Não é assim, né? A Moema lembrou algo interessante, aprendizado, né? O que é o aprendizado? Um dos dois movimentos da vida, Moema, tá? A gente costuma dizer que a vida tem altos e baixos, ou alguns dizem ganhos e perdas. Eu prefiro, né? Eu gosto de usar, inclusive metaforicamente, em vez de altos e baixos e ganhos e perdas, a ideia da neurolinguística, né? Não lembro agora o autor dela, que diz assim: na vida existem dois movimentos, prosperar e aprender. Se eu não estou prosperando, portanto na abundância,
é porque eu estou aprendendo. Mas a boa notícia é que ambas fases se esgotam nelas mesmas. É por isso que tudo passa. Na abundância, se você consome aquilo ali, imagina alguém comendo um sanduíche delicioso. Se você saboreia esse sanduíche até o fim, você vive a abundância até passar, né? Porque viver a abundância é isso, é usufruir, é saborear. Acabou, a gente inaugura a fase do aprendizado, mas que também só acaba quando eu aprender o que eu preciso aprender para que eu volte a prosperar. De repente eu preciso aprender a pedir, mãe, me dá mais um, por favor. Às vezes eu tenho que aprender a esperar mesmo, né? Então, a boa notícia é que quanto mais você se dedica, mais rápido as fases passam. Inclusive a do aprendizado. Se você se dedica a aprender o que a fase da escassez, né, do aprendizado te proporciona, mais rapidinho você sai dela, tá bom? Para uma nova fase de abundância, porque a experiência não se repete, né? E o segredo, desculpem, é a gente talvez acelerar essa alternância. Isso significa que quanto mais rápido a gente vivenciar essas trocas, mais alta frequência a gente está vivendo, daqui a pouco a gente está quase num uníssono, aprendendo e prosperando rápido, e isso faz parte da vida, a gente integra essa dualidade em nós, tá bom? Sem julgá-la, sem qualificá-la como positiva ou negativa, são polaridades, né? Positivo e negativo são polaridades que dão movimento aos campos, né, eletromagnéticos, né? Então vamos lá, e o que eu agradeço então? É reconhecer uma graça. Algo, o que é uma graça? Graça é algo que se recebe, um dom, Eu lembrei dos Smurfs, aquele Smurfzinho que gostava de dar de presente uma bomba. Às vezes é isso, né? A graça dele é essa. Não tem graça, mas é a graça, né? Então, nós estamos falando aqui, né? De agradecer, aprender a receber. Reconhecer, né? Aquilo que se recebe, em tudo dar graças. E aí a gente fecha o ciclo da paz interior, não é? Crescendo, né? Inclusive diminuindo para crescer, olha que legal. Estaremos em paz com tudo que nos acontecer, porque nós sabemos que mesmo quando a fase seja difícil, portanto pesada, ou dolorosa, se quiser, não amorosa, nós estamos ali aprendendo algo para inverter logo mais aquela dor em amor. Tá tranquilo, gente? Porque aqui eu vou finalizando as palavras, né? Para, quem sabe, uma última interação. Então, entrego, abdico do controle, né? Confio, tá tudo certo. Sim. Né? Gratidão, namastê, significa inclusive se curvar diante daquilo que a vida oferece, receber, reconhecer algo que se recebe. E reconhecer, gente, nessa postura aqui dos orientais, é colocar tudo o que eu penso sobre aquilo abaixo da linha do que eu sinto. Porque o que eu sinto é muito maior. E aqui eu deixo o grande aprendizado do que seria honrar, ou reconhecer, ou agradecer nessa filosofia oriental que diz assim, né? Quando a gente agradece os pais, agradece a vida, agradece a todos, a gente faz esse movimento, né? De recolher tudo aqui no coração, se curvar, reconhecendo, colocando tudo que a gente pensa daquilo abaixo da linha do que se sente, porque o que a gente sente é muito maior, né, do que o nosso pensamento. Esse seria o grande aprendizado, né, desse mantra da paz interior. Entrego, confio, aceito e agradeço. E assim eu vou agradecendo-os mais uma vez, tá? Por essa presença maravilhosa, tá bom? Que vocês me dão aqui e todo o estímulo para que a gente continue compartilhando o saber de maneira simples, mas com todo o coração.
Arro, gratidão.